nós vamos falar de Emmanuel, né? Eu sempre lembro, eu gosto muito de falar de Emmanuel, porque Emmanuel ele retrata o nosso cotidiano, né? As coisas que são importantes para nós, né? Então, hoje nós estamos na lição 40, enquanto podes, que diz assim: Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que despreza o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Palavras de Paulo, está em Romanos, capítulo 14, versículo 10. Constrangido a examinar a conduta do companheiro, nessa ou naquela circunstância difícil, não lhe escondendo os embaraços morais. Lembra-te dos dias de cinza e pranto em que o Senhor te susteve a queda a poucos milímetros da derrota. Não te acredites a cavaleiro dos novos problemas que surgirão no caminho. Todo serviço incompleto que deixasse na retaguarda, buscar-te-á de novo o convívio para que lhe ofereças acabamento. E o arremate legal de todas as nossas lutas perde o fecho do amor puro como selo da paz divina. As pedras que arremessaste ao telhado alheio voltarão com o tempo sobre o teto em que te asilas. E os venenos que laces contra a esperança dos outros tornarão no alto da vida ao clima da tua própria esperança, testando-te a resistência. Aprende, pois, desde hoje, a ensaiar a tolerância e entendimento, para que o remédio por ti mesmo encomendado às mãos do agora não te amargue a existência, destruindo-te o coração. Toda semente produz no solo do tempo e as almas imaculadas não povoam ainda a terra. Distribui, portanto, a paciência e a bondade com todos aqueles que se enganaram sobre a neblina do erro, para que não te faltem a paciência e a bondade do irmão a que te rimarás no dia em que a sombra te ameaça o campo de horas. Quanto podes. Ampara quanto possas. Socorre quanto possível. Alivia quanto puder. Procura o bem onde for. E, sobretudo, desculpa, porque ninguém fugirá do exato julgamento da eterna lei. Graças a Deus, não é? Olha que coisa interessante, né? Diz a epígrafe, né, de Paulo aos Romanos, não é? Tu, porém, por que julgas o teu irmão, né? É interessante nós fazermos uma pequena reflexão sobre essa frase, né? Porque constantemente a nossa avaliação, ainda nesse plano de vida, né, o plano terrestre, a nossa grande oportunidade, está no julgamento, né? Pode não ter esse julgamento que todos deduzem ser o severo, né? Sobre a vida do outro, sobre a sua forma de agir. Mas nós analisamos, né? Analisamos como a pessoa está, o seu comportamento, a sua personalidade. É natural para nós usarmos essa maneira de avaliar o outro. Emmanuel faz uma indagação, mas se você julga o teu irmão, então por que te despreza? Né? Olha só, ao mesmo tempo que nós julgamos o irmão, nós desprezamos, no fundo, a nós. Porque aquilo que nós avaliamos no irmão, muitas vezes, é mais de 90% as nossas inclinações. O Livro dos Espíritos diz assim que nós estamos dentro dessa oportunidade divina, né, reajustando em 90%. Todos os nossos desafios estão em 99% sobre as condições que nós vivemos aqui, e que 1%, né, ou 10%, o que seja, pertence à vida pretérita. E nós perdemos essas mazelas, né, da alma há tanto tempo, esse automatismo do espírito sem vencer si mesmo, embora haja o convite da espiritualidade, o convite de Jesus para a nossa transformação íntima, que nos deve de fazer, de fato, aquilo que a lei exige de nós, que é a lei de amor. Essa lei de amor, né, Emmanuel fala, que pode exigir de nós. Ele coloca já lá no seu finalzinho algo importantíssimo, que é a bondade. Né? A bondade é uma qualidade da tem muito a ver com o seu caráter, a sua formação, com a sua forma de ser, não é?
É bem verdade que Deus, nosso Pai, Criador, não faz filhos maus, né? Todos nós somos iguais perante Ele, que nós temos o potencial de melhorar quem nós somos. Mas esse caráter de bondade, né, nós precisamos pôr lá em nós, porque como nós vemos aprendendo, quando Jesus é indagado se ele é bom, ele diz que bom é o Pai. Mas como não olhar para Jesus e ver um ser bom, benevolente? E como os espíritos nos trazem, Kardec recomenda a beneficência, a piedade social para com todos nós. Nós temos que ter piedade uns para com os outros, que é a expressão máxima de dever, de amor de uns para com os outros. Nós vamos analisando que esse julgar de Emmanuel, né, traz ainda tantas as nossas imperfeições sobre a Terra que nós deveríamos, de fato, ficar um pouco envergonhados, né? Porque ele diz lá, nós somos constrangidos a examinar a conduta do companheiro, né? É inevitável que eu não lembrasse disso nos estudos, não é? Quando o próprio Evangelho diz que quando nós julgamos um irmão, nós não julgamos o ato dele, a atitude, o exemplo, nós julgamos a Deus. Mas se Deus fez todos nós imperfeitos, com iguais capacidades de vencer a si mesmo, nós realmente não deveríamos julgar ninguém. Porque, em princípio, né, o próprio Evangelho também traz lá, né, no nosso capítulo 10, o Bem-aventurados e Misericordiosos, em princípio, julgar o outro seria lícito se nós pudéssemos reprimir o mal. O mal que, de uma forma que, se não for interrompido, não é? Por uma palavra mais enérgica, né, por uma ação, por alguém mais destemido da sua personalidade, porque nós somos personalidades ainda egoístas, poderia, de fato, contribuir para que o mal não imperasse no mundo e o bem tivesse coagido a atuar, não é? Porque é quase como se nós tivéssemos vergonha de agir no bem e o mal se alastrasse, não é, pela sua conduta, suas más colocações. Mas ele diz lá, né, no capítulo dos Bem-aventurados, que este mal, né, que nos atinge é porque há ausência do bem e porque determinantemente, né, nós julgamos ao outro pensando que não estamos julgando a lei, um tanto achando que o nosso irmão é menor do que nós. Olha que complexo, né? Essa história de julgar, né? Quem julga não tem tempo de amar, porque é como o Evangelho traz lá no seu princípio, o espírito ele tem dualidade. Ora ele age no bem, ora ele age contra o bem. Ele não se encontra, né? Ele tem uma invigilância ainda dentro de si, em praticar perseverantemente o bem, a caridade, quando, às vezes, na sua própria palavra, na sua própria conduta, ele causa um mal-estar no seu irmão, não é? Ele pode, de alguma forma, prejudicá-lo, né? Porque se você não pode impedir o mal, não é? Com a palavra que demonstra a moral que você vem desenvolvendo, e, obviamente, nós sabemos que ninguém chega gerado nessa terra sem virtude ou imperfeição, né? Mas se você não demonstra na sua conduta de ser algo de bom, de bondade, dentro dessa sua modificação moral, você não vai conseguir mudar o outro, porque Jesus falava do exemplo. Nós temos que ter o exemplo para modificar o outro. Não adianta só as palavras, não adianta o conhecimento sem a prática. Nós precisamos dos dois. Quando Jesus foi interrogado ao levar a mulher adúltera, não é? Que diziam, olha, pegamos essa mulher e ela estava, não é, em adultério. Olha, Jesus continua em silêncio, em princípio, que é o que nós deveríamos fazer, é a recomendação dos estudos de hoje, né? Jesus se recolhe em silêncio e observa, né, aquelas pessoas que traziam a mulher adúltera. Mas ele não precisava analisar as suas ações, porque Jesus sabia que o pecado, o mal, existia no pensamento do homem. E quando aquela mulher se apresenta, Jesus traz uma passagem, que desculpem agora, eu não vou recordar o livro,
que ele diz que a mulher adúltera, ela sofreu tanto na mão daquele homem, com as suas traições, com a ausência de amor e de atenção, ela se sentiu desamparada, que no momento que ela sentiu que poderia ser acolhida em qualquer momento, mesmo que não tenha sido o perfeito, porque ela é levada ao apedrejamento, ela se deixa levar. Então, o mau pensamento existe muito antes na mente do outro do que na nossa. Então, quem julga está ainda tendo que combater o mau pensamento. Tem que combater ainda o mau sentimento, a sua propensão às imperfeições. Aquele que já entendeu que para julgar o outro, ele precisa analisar se no lugar dele ele faria melhor ou não faria, esse está combatendo dentro de si as suas mazelas, né, da vida pretérita desta, e quem dirá na próxima, né, porque tudo, né, nós não conseguiríamos fazer ainda contento, né, o espírito precisa de muito mais aprendizado, né? Então nós desprezamos invariavelmente as pessoas que não caminham conosco, não pensam como nós, não aceitamos, né, a sua forma de ser e relegamos a indiferença porque aquela pessoa pensa diferente, age diferente, né? Mas como filhos de Deus nós não somos todos assim, né? Pessoas únicas, porque o Espírito é único, não existe nenhum mais de nós, né? Não existe cópia. Somos todos filhos de Deus interagindo nesse mundo e tentando entender por que aquele irmão está tendo essa dificuldade, como nós também já tivemos, e outras tantas que outros já estão lá bem melhor do que nós, né? Porque nós sabemos que os equívocos, os ditos erros, não é, são cometidos por nós. Quem não olha o seu passado e não pode, de alguma forma, no dia de hoje, dizer, se eu pudesse, eu tinha mudado aquela situação, porque hoje eu já aprendi que a coisa não era bem assim. Se você conseguiu, pelo menos, vislumbrar essa condição, você já está melhor. Porque você já deu oportunidade a você mesmo de ter a prática da bondade, inicialmente consigo, né? Emmanuel diz nas suas frases lá que é preciso que o ser tenha paciência consigo mesmo, porque nós somos seres difíceis na relação uns com os outros, mas nós somos bem mais difíceis para nós mesmos, porque nós não aceitamos a mudança, nós achamos cômodo, né, sermos quem somos e os outros que têm que mudar. Né? Nós, como nós adentramos a religião, a doutrina espírita, de forma religiosa um tempo atrás, né? Nós nos empolgamos, entusiasmados, né? Encontramos um novo caminho de libertação. Quantas pessoas nós não convidamos? E quantos familiares próximos não recusaram? Quantos não conseguem nem ouvir falar até o dia de hoje a respeito da doutrina espírita, porque tem uma característica de pensar diferente, né? Do que a nossa, né? Então, nós éramos entusiasmados, nós queríamos mudar, não é? Porque como aquela chance veio e nos promoveu, não é, uma liberdade de pensamento, de sentimento, não é, de renúncia, de praticar esse amor para com o outro, nós nos vimos alegres e felizes e queríamos porque todas as pessoas desfrutassem conosco daquilo, convidando-os à mudança. E eles não mudaram, né? Muitos não mudaram. Mas, em princípio, basicamente, quem não mudou, muitas vezes, somos nós. Porque lá dentro, lá no nosso íntimo, nós queremos ainda que aquela pessoa, aquele ser, venha para onde nós estamos. E, às vezes, esse caminho é prejudicial para ele. Porque não é o que vai fazê-lo feliz nem vencer a prova, porque nós estamos aqui em prova. Não vai fazer com que ele deixe alguma expiação, que ele entenda, que ele aceite, porque ele vai ter um pensamento libertador. O Evangelho traz por Kardec e diz que no início nós éramos assim mesmo. Quantas ideias nós não aceitávamos? Como assim a época de Jesus? Aceitar alguém que possa pecar pelo pensamento? Nós precisamos ver o pecado concreto que era o apedrejamento da mulher. Que antes, né, como nós bem sabemos,
Criticam-se os mais velhos, né, que se acham detentores da experiência e do conhecimento, que sabem aqueles caminhos e eles apontam. Eles apontam porque sabem que os mais jovens são imaturos e que, por a sua decisão, eles possam se deixar ser levados, que foi o que aconteceu. Primeiro os mais velhos, depois os mais jovens e os mais jovens de todos. Jesus ficou só com a mulher. A mulher, não é? Não sabe o que fazer e olha para Jesus, e agora, Senhor? Ele fala, vai e não peques mais. Não repetir, não é? Não se deixar pelo mau pensamento, não se deixar levar e destruir-se por dentro, provocando talvez a finitude da sua própria vida. Assim somos nós. Os tempos não são mais tão drásticos à época de Jesus, mas nós acabamos aos poucos morrendo perante o nosso cotidiano quando nós vamos analisando o outro, dizendo o que é certo e o que é errado, que inevitavelmente foram as suas escolhas, o seu livre-arbítrio. Essa história de livre-arbítrio é uma das bases da doutrina, não é? Mas é preciso que se entenda que quando se fala de livre-arbítrio, são caminhos a seguir, e que é do espírito segui-lo segundo, sim, a sua escolha e responsabilidade, mas principalmente segundo o seu aprendizado. O aprendizado é importante, e o aprendizado, embora nós queiramos que seja um certo, um errado, o aprendizado ele vai existir nos dois caminhos. Quando nós estivermos com maior capacidade de entendimento da lei de Deus, maior compreensão dessa lei, inevitavelmente as nossas escolhas vão ser mais responsáveis e nós vamos, de fato, alavancar esse mundo que nós estamos. Nós não vamos ficar o tempo todo falando para o nosso irmão, olha, não julga o outro, não. Sabe por que você não deve julgar? Porque se você já esteve lá, e nós não sabemos o nosso pretérito, né? Nós sabemos as nossas tendências. Porque o pretérito é uma bênção que Deus nos deu, não é? Nós esquecemos. Nós não sabemos de nada. Graças a Deus nós esquecemos. Né? Há um ou outro que queira saber o que foi no passado. Deus o livre. Ninguém merece saber o que foi no passado, não. Porque só essa vida já nos dá uma boa indicação que a gente tem muito trabalho por fazer interno. Muita coisa a gente tem que trabalhar, né? Em termos de amor, de amar, de conhecer. É só olhar para dentro de si mesmo, não precisa o mistério do passado. Se há essa bênção, né? E nós não sabemos, de fato, o que nós realizamos, graças a Deus por isso, então vamos trabalhar para que, quando nós vemos o irmão caído nas suas próprias imperfeições, a gente tenha piedade. E não aquele olhar, mas eu fui, por exemplo, né? Eu ajudei o meu irmão. A gente não ajuda ninguém. A gente não ajuda ninguém, cada um ajuda a si mesmo. Ainda nós esbarramos um pouco no egoísmo, mas ainda é assim, não é? Porque para ajudar o outro, você teria que estar profundamente feliz quando ele só ergue e fica melhor que você. E quando às vezes ele fica em pé, né, forte, edificado, poucos são os que sorriem. Aí já há outros pretextos, né? Há o da cobiça, há o do orgulho, porque o outro se acha melhor, né? Aí vem uma variedade de julgamentos e pré-julgamentos que muito vai dos nossos preceitos e preconceitos. Porque está lá, né? Está na nossa natureza, né? Analisar segundo o nosso entendimento, que não é o melhor. E se não é o melhor, a recomendação de Jesus, na sua postura, é o silêncio moral, né? É o silêncio que convida a nós observarmos e ver em nós o que aquele retrato, por exemplo, da mulher adulta nos traz. É desamparo? Não é? Será que eu vou ser julgada? Não é? Porque quantas coisas do nosso cotidiano nós vemos aí, né, na sociedade, desde a agressão à mulher, desde as pessoas que têm dependência química, as pessoas que moram nas ruas, as pessoas que se separam nas suas relações, né, de família, de cônjuges, né, os filhos, os órfãos. Quantas situações existem que nós ainda analisamos segundo aquilo que nós pensamos e nesse pensamento estruturado de um passado, porque assim como a palavra é uma herança dos tempos, a nossa cultura também é.
Nós somos educados segundo os nossos pais, que foram os nossos avós, que foram os nossos tataravós, e tudo se repete de uma forma ou de outra, talvez não tão com a propriedade do 100%, mas se repetem. E nós somos herdeiros de nós mesmos. O desafio é de nós analisarmos se nós vencermos a nós, segundo a proposta do Cristo, que é amar o outro como a nós mesmos, nós vamos amar, né, de fato, esse corpo que nós estamos revestidos, nesse espírito imperfeito, que eu gostaria de estar feliz por meu irmão, mas no momento é louvável admitir. Eu não estou feliz, ué. Eu não perdoo, tudo bem. Mas você não perdoa, você admite, mas você tem que transformar, porque o convite do amor é você transformar o não perdoar em amar. E quando você consegue fazer essa transformação, que não é tão fácil, não tão simples, vem uma questão, olha que maravilhoso, o nosso irmão Francisco de Assis, né, na sua rogativa belíssima, que todos sabem, quando a gente consegue transformar, né, o perdão em amar, vem uma fase mais importante ainda, que é melhor amar do que ser amado. Porque quando a gente ama, a gente tem a certeza de amar. Porque você desenvolveu isso dentro, né? E quando você é amado, você tem sempre a insegurança e a não certeza desse amor. Porque nós vivemos com seres imperfeitos. E que para entender o amor de Deus, olha como o ser humano é complexo, né? E que para entender esse amor de Deus, nós ainda analisamos a Deus como um homem e não como um criador de todas as circunstâncias que nós vivemos, pelas suas leis que são justas, que são bondosas, né? Que merecem, de fato, a misericórdia. Em tudo quanto existe é criado por ele, né? Então, ele vai falar aqui, né? Se você prejudicou a muitos no passado, porque o que se observa, né? A gente pode dizer de observação, né? Eu, particularmente, eu faço orientação, que chama-se orientação fraterna. O que nós observamos das pessoas com os seus desafios do dia de hoje? Que muitos, de fato, têm desafios terríveis, que talvez ao analisarmos a nossa vida está bem melhor, nós somos muito felizes em comparação a muitos irmãos, né? Mas que nós não devemos rogar perdão, olha, você está assim porque você não fez assim, tinha que ser dessa forma. Isso são frases que não deveriam fazer parte do nosso encadeamento mental, porque não acrescenta o outro, né? Eu vi, tem um padre aí, né? Muito conhecido, todo mundo sabe quem é o padre que ajuda na rua. Não vamos divulgar aqui o nome do... Ele tem nome de, né, de guerreiro. Inclusive, né, é uma história, né? Eu vi essa criatura, ela está bem já com idade, né? Numa reportagem, estava passando, dei uma olhada, e que a criatura está bem combalida, né? Na luta, incansável, né? Me lembrou muito Paulo nas caminhadas que ele fazia. Né? Muito combalida, mas você sabe que ele teve um gesto que, embora seja, eu achei meio desconfortável, mas comecei a entender, que ao oferecer o alimento, ele bateu no ombro de um, e você quer alguma coisa, e você quer outra e tal, ele pegava um bonezinho, ou um gorro, não sei, eu acho que ele nem perguntava se a pessoa queria o gorro, no frio que andou fazendo. Ele pegava aquele gorro e já colocava na cabeça do irmão, não delicadamente não, viu, gente? Já colocava o gorro na cabeça do irmão, como que ele diz, agora você não vai ter frio na orelha, não vai ter frio na cabeça, tá tudo certo. Quer dizer, você veja, né? Um ato meio brusco de uma pessoa preocupada com N coisas, porque realmente, né? A luta demanda preocupações, mas que tinha um amor ali. Um amor escondido, uma preocupação, um zelo por um ser que ele poderia ter falado, se cuida, isso. Não.
Ele já foi colocando porque ele já sabe que é assim e não quis saber se você quer ou não. Você vai pôr o gol e vai ficar bem, né? É uma atitude extrema de alguém que luta, né? E pode estar cansado, mas é um exemplo para nós porque ele fez o bem sem olhar a quem. Ele não perguntou nem indagou, e é o que a gente aprende, né? Que o amor ele é paciente, que ele é benevolente, que ele é piedoso, né? E como depende de cada ser a sua manifestação, a manifestação divina, dessa essência divina dele, era aquela, né? Brusca, mas que atendeu o objetivo que foi acolher no momento, né? De frio, por exemplo, né? Mas às vezes nós em casa, no nosso lar, as pessoas que convivem conosco, nós não damos nem boa tarde, nem bom dia. As pessoas adentram os lares como se fosse um departamento de trabalho. E olha que departamento de trabalho, a gente não deveria agir assim mesmo, né? Porque são pessoas estranhas a nós, né? Mas agem assim, pessoalmente, com indiferença. E a indiferença, ela deixa o coração do homem, né, do espírito frio. Ela não promove trabalho nem serviço. E Emmanuel fala que enquanto podes, enquanto podes como? Porque enquanto você caminha com o teu irmão no seu lar, que é o teu compromisso da vida anterior. Enquanto ele está vivo com você, você pode fazer o melhor, dar a sua palavra de bom dia, né? Mesmo que o outro não responda, né? Que é de tão incansável, às vezes a gente vence a pessoa pelo cansaço. De tanta gente falar bom dia, bom dia, bom dia, alguém já começa a responder automaticamente. É automático, depois percebe, opa, bom dia. E se você não fala, às vezes, um dia que você não está meio desavisado, a pessoa espera. Então, o amor, ele opera. Só que tem que ter paciência e tem que ter perseverança, né? Porque o amor, ele trabalha na base da fé, né? Na base das obras. Então, não existe amor sem fé e fé sem amor. Eles estão juntos, porque eles precisam produzir o progresso, né? Então, Emmanuel vai nos lembrar que esse momento que nós temos de vida, que nós podemos operar e servir, ele é importante para que a gente não diga amanhã, não tive tempo de dar o bom dia, eu não tive tempo de auxiliar o meu irmão, porque eu estava muito preocupado comigo mesmo e com as dificuldades. Eu vejo uma grande maioria das pessoas trabalhando, eu não tenho tempo porque eu trabalho. O que a gente vai falar a respeito disso, né, gente? Porque Jesus diz, o meu pai trabalha, até o dia de hoje eu também. Alguém vê Jesus reclamar, gente? E a gente dá trabalho, viu? Dá um trabalho imenso para Jesus, para colocar a gente na harmonia, na paz. Porque na hora que a gente pensa que está vencendo a enfermidade do mundo, alguém resolve fazer guerra. Onde o orgulho se sobressai, o egoísmo e a vaidade, né? Onde a gente pensa que pode alimentar as pessoas mais espiritualmente do que materialmente, falta a base alimentar das pessoas no mundo, porque segundo o livro dos Espíritos, ele diz, né, que nós não só não somos felizes, porque do nosso supérfluo, que nós poderíamos, né, abraçar a todos, nós não podemos abraçar o supérfluo porque alguém o detém para si. Então, há trabalho com a criatura, não é? Porque a criatura ainda não entendeu que o amor é essa base, né, das nossas vencer os nossos desafios, né? Emmanuel, ele é felicíssimo porque ele traz de uma carta pequenina, né? Que é a carta de Romanos de Paulo, que é aquela preocupação, né? Mas você fica preocupado com o quê? Com o que você vai comer? Você vai ser um melhor, não é, cristão se você não for, né, se você não comer determinado alimento, porque não é o que você ingere de externo, é o que você tem de interno que você externa para o mundo que você vive, né? Havia um conflito daquele que seguia o Cristo, que queria seguir. E nós, embora não tenhamos essa clareza, porque eu considero uma clareza, né, aquele momento de Paulo, nós não temos essa clareza porque o aprendiz que somos nós, Emmanuel não fala para uma pessoa que não conhece ele, né?
Os estudos de Emmanuel não é para uma pessoa que não conhece. Ele fala para nós que nós temos essa indiferença e não sabemos se seguimos o Cristo ou se seguimos as nossas más tendências ou as nossas emergências, que invariavelmente é da base terrestre, né? Então, que o aprendiz do Evangelho que somos nós, da vida eterna ainda, né? Que nós possamos entregar a Deus, né? Reconhecer, né? Perante esse tribunal divino, as nossas obras. E parar com isso, né? Nós temos uma fala muito repetitiva de que nós vamos, quem vai dar conta de nós é aquele que vai nos julgar onde nós formos, pelas nossas obras. Se nós trabalhamos mais, menos, vai... Gente, é a consciência, o livro dos Espíritos diz, é a nossa consciência. Porque se você age, se você tem uma atitude... Eu vejo uma pessoa que não tem a visão, né? Durante o dia, ela precisa atravessar a rua, e eu estou ali, posso auxiliar? Eu vou lá e auxilio. Eu não tenho que esperar se aparecer alguém, mas está do outro lado, vou ver se aparece alguém. É melhor que 10 apareçam para ajudar do que eu me ausentar do trabalho. E aí eu vou dormir à noite. Eu vou dormir à noite e minha consciência vai dizer, será que alguém ajudou aquele irmão? Porque se eu não fiquei lá parada para ver, quem foi que ajudou, né? Então, o tribunal de que Emmanuel se refere aqui, né, já finalizando, é o tribunal da consciência. É esse que vai dizer se você teve respeito para com seus pais, se você teve respeito pelas pessoas que você trabalhava, não é, no trabalho voluntário como é o nosso, se você foi um bom cidadão na sociedade, se você fez o melhor que pôde, porque não vai se cobrar nesse tribunal de Deus, né, da nossa consciência, que você seja 100%, porque nós não somos. Mas se o que você se responsabilizou nas suas tarefas, você fez o 100%. Esse é dever. Isso é dever moral. E quando fala de dever moral, aí nós vamos lembrar o Evangelho segundo o Espiritismo, finalizando, onde ele fala que nós devemos amar o dever, mais do que pai e mãe. O que é que você mais ama no dia de hoje? É o seu pai, a sua mãe, o seu trabalho, a sua profissão? O que você mais ama? O Evangelho diz, pois é, você tem que amar o dever mais do que tudo isso. E se você faz o dever, você cumpre a lei de Deus. É o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Se eu não estou enganada, está no capítulo 14. Talvez honrar pai e mãe. E se não tiver, faz parte, não é mesmo? Que Jesus, nosso amado Mestre, nos abençoe, nos dando consciência, discernimento, né? Tal qual a clareza do nosso codificador, que de tantas tarefas que ele teve, não é? Teve essa de alavancar o mundo de nós mesmos, porque senão nós estaríamos ainda num velho pensamento, né? No velho pensamento filosófico, descontraído ainda, né? Do amar a Deus. E ele convida todos nós a amar a Deus, mas amar nos dois planos de vida, né? Hoje, amanhã e eternamente. Muita paz a todos, meus irmãos.